na verdade, é 1/48 de segundo. Como a câmera Steel não tem 1/48, 50 é a coisa mais próxima. Tá? Da mesma maneira, o 30 quadros... Cadê o 30 quadros? Enfim, está ali no 1,32, equivaleria a um ângulo de 270. Só para vocês começarem a ter uma analogia de quando alguém falar em um obturador a 180 graus, etc., você ter essa tradução da linguagem em movimento para a linguagem de Steel. Tá? E, enfim, aí são essas coisinhas, porque depois aí a gente já começa nos outros cálculos que fogem daqui. Tá? Que é toda uma questão dessa velocidade de obturação com outras coisas que vão influenciar. Tá? Por exemplo, existe um tipo de lâmpada que a gente chama de lâmpada de descarga. Sabe, essas lâmpadas fluorescentes, tubulares, aquilo ali tem um gás e, na verdade, o gás fica piscando, a luz não é perene. O nosso olho registra aquilo como se fosse perene, mas já aconteceu, sei lá, você chega no supermercado, às vezes a vitrine lá do queijo está com aquela luz que está flicando. Então, é o batimento da luz que está numa velocidade que o teu olho já não enxerga com a naturalidade. E aí você tem lâmpadas de descarga que você vai ter que combinar com a velocidade do obturador para, digamos, o obturador não abrir na hora que a lâmpada apaga, entendeu? Então, você vai ter que casar, a hora que a lâmpada solta a descarga tem que coincidir com a hora que a cortina abre. Senão, a lâmpada acende aqui na hora que o obturador está fechado, você não imprimiu a luz. Mas, enfim, já é uma coisa muito mais profunda. E aí são algumas, está vendo, com 96 frames, com 12 frames, as equivalências de quadros por segundo. Aqui também tabelinhas de compensação para quem quiser parar e ficar estudando essas questões, tá? De variação do ângulo de obturador. Então, se você tiver com uma câmera a 180 graus e quiser variar um ponto através dessa tabela, né? Se eu mudei o meu obturador de 180 para 90 graus, quanto de diafragma eu vou ter que mexer para manter a relação? Ou seja, se eu diminuir um, eu tenho que aumentar outro para manter a luminância. Tá, peraí, que eu... Falar apertando aqui. Oi, passei. Bia, o lance da você comentou da luz pra cá é o mesmo efeito de como ficam aparecendo aquelas listras na câmera? Às vezes, sim. Eu já tive problemas com essas luzes, assim, luz de exposição, sabe, de expo, de feira. Sim, sim. Às vezes, quando a lâmpada vai ficando velha, ela não mantém a velocidade da flicagem. E se a gente falar de Steel, é mais ou menos a história da velocidade de sincronismo. Todo mundo já ouviu falar em velocidade de sincronismo? A velocidade de sincronismo é isso, é quando você faz uma foto e o flash tem que sair na mesma hora que você está com o obturador aberto. Senão, se o flash espocar antes, você vai ter. Então, não sei se alguém já viu, por exemplo, uma foto que metade do quadro tem luz e a outra metade está escuro. Ou seja, você fez uma foto fora da velocidade de sincronismo, então o flash espocou na hora que o obturador estava fechado, você não imprimiu a foto inteira. Tá? E aí, quando acontece isso, você pode ficar tentando mudar a velocidade do obturador para ver se alguma delas está em sincronia com essa luz que está nessa onda. Às vezes dá sorte, às vezes não. É igual TV de tubo, assim. Filmar TV de tubo, que tem um batimento. Porque ainda tem isso, a transmissão na TV aí já não é 24 quadros. Bom, mas essas sim, as novas mas, por exemplo, se você vai fazer uma imagem de uma TV velha, você vai ter que procurar uma obturação que coincida com a velocidade de transmissão da TV. Tá? Mas, enfim, quer falar? Tá ok. Bom, aí vamos chegar para o diafragma. O diafragma
então é aquela analogia do olho humano, é o mesmo esquema da luz que passa, vai formar a imagem no fundo do olho, etc. A câmera escura é toda uma reprodução da nossa genética humana, do olho, certo? E você tem a pupila, certo? A pupila dilatada, que seria um diafragma aberto, que é aquele que vai ter pouca profundidade de campo, e você tem uma pupila fechadinha, que é o diafragma fechado, e lembra daquela coisa instintiva. A acuidade visual, você franze o olho. Então, fechou o olho, viu melhor. Tá? Tem uma coisa que eu gosto de pensar também, que é, você tem que imaginar os raios de luz entrando na lente. Se ela está entrando por um buraco enorme, ela vai entrar em muitas direções. Então, você tem pouco foco, porque ela está muito bagunçada. Tem um feixe que entra para cá, outro feixe entra para lá, não sei o quê. Se você está com o diafragma bem fechadinho, a luz que vai entrar já vai entrar meio organizada. Assim, toda naquela direção. uma direção. E aí você vai ter um foco maior. E, enfim, só para reforçar, então, a história de você ter o teu foco seletivo num diafragma aberto e um foco numa grande profundidade de campo com o diafragma fechado. Como, às vezes, no cinema a gente tem menos liberdade para lidar com a velocidade do que no still, acho que no still a gente tem um pouco mais de range antes de borrar, acaba que, às vezes, a gente cai para outros lugares, tipo isso que você falou do filtro de densidade neutra, ou de botar mais luz. Porque se eu preciso de usar um diafragma fechado, então, às vezes, eu vou botar mais luz para poder usar um diafragma fechado e ter a minha profundidade de campo. Tá? Mas, assim, eu acho que o muito importante é vocês entenderem essa relação de fechou um, abriu o outro e a luminância não se alterou. Tá? Então, é aquilo que eu estava falando, de sempre a relação do dobro. Essa história do dobro, antigamente, era muito mais fácil, porque a gente pega as lentes analógicas e de um diafragma para outro a gente tem um ponto. Hoje em dia, com as câmeras digitais, daquela numeração, ela não é mais numeração de um ponto, às vezes é numeração de terço. Ok? Então, ou seja, os diafragmas cheios são essa primeira coluna aqui, está vendo? 2,8, 2,8, 4, 5, 6, 8. Aqui está de meio e meio stop, portanto, 3,3 é um valor intermediário entre o 2,8 e o 4, não é um diafragma cheio. Tá? Se você foi de 2,8 para 3,3, você alterou meio ponto. E aqui já tem de terço, que vai ser as pontuações agora que vocês vão ter nas lentes mais modernas. Então, continua sendo, de qualquer maneira, entre um diafragma cheio e outro, você está dobrando ou cortando pela metade, enfim, depende se você está abrindo ou fechando, mas é sempre a relação do dobro, mas nem todo númerozinho que está ali significa que foi o dobro de luz. Não, que às vezes no menu você consegue escolher se você quer pular de meio em meio ou de terço em terço. É uma coisa boa da gente olhar depois. Ok. Então, aí é essa questão do reforço, tá? Da gente ter a profundidade de campo, é isso. Com um diafragma pequenininho, digamos, um foco que começa em 6 metros, você vai ter foco até 12 metros, como às vezes já com, sei lá, tem foco ali com 20 centímetros, você já saiu de foco. Às vezes é aquela coisa que o ator está aqui, né? Você fez o foco, ele relaxou, veio para cá, já saiu de foco, de você estar com o diafragma tão aberto que essa movimentação do corpo aqui já é o suficiente para o cara sair de foco. É a coisa da tele também que tem menos. Sim. Mas aí quando explicar de lente, senão... Sim. Porque são dois fatores diferentes, né? Tem lentes que têm mais e menos profundidade de campo, mas independente da lente ter mais ou menos profundidade de campo,
o diafragma vai influenciar diretamente nisso. Entendeu? Então, para vocês raciocinarem que quando vocês mexerem no ISO, vocês estão mexendo em luminância, mas também estão mexendo na granulação. Quando vocês mexem em velocidade, vocês estão mexendo em luminância, mas vocês estão mexendo no borrado ou no congelamento da imagem. E quando se mexe em diafragma, está mexendo em luminância, mas o que influencia é a profundidade de campo. Eu fiquei um pouco assustada com aquela tabela dos ângulos. Se eu falar Tem uma. vocês, todo mundo vai entender, eu preciso saber o ângulo. Peraí. Se eu falar 5.6, todo mundo vai entender, eu tenho que saber o ângulo equivalente. Eu fiquei assustada com aquela tabela. Não, aí é até o contrário. É o mesmo que usa 5.6, 2.8. Isso é diafragma. Aquela outra tabela era a tabela de obturação, de velocidade de obturação. Então o ângulo... Ou seja, não, mas se eu mudei o ângulo, eu tenho que compensar no diafragma para não ficar mais claro ou mais escura a minha imagem. Então é a velocidade que eu tenho que mudar. Então eu não posso falar a velocidade, sei lá, 250. Eu estou confusa com o termo. Se são os mesmos termos que são usados ou se aí tem que falar, por exemplo, a velocidade de 1 vezes 50 chama tanto. Não, assim, você poderia chamar a velocidade de 1 sobre 50 de 180 graus. É isso? Mas não se usa isso. Mas não precisa. Tudo bem se você falar 1 sobre 50, 250. Na verdade, as pessoas que vão falar bonitinho sobre velocidade, sobre ângulo de obturador, aí já é aquele assistente de câmera cascudo que está trabalhando com, entendeu? E que tem essa tabela na cabeça. Se você falar comigo, eu mesma vou pegar, às vezes, vou trocar aquela, entendeu? Mas tem uma coisa que é muito importante, que as pessoas confundem muito. Porque uma coisa é velocidade em termos de frame rate, de quadros por segundo, outra coisa é o tempo de obturação, entendeu? Então, isso é uma coisa muito, que confunde muito, porque quando a galera de estilo fala de velocidade, então, mas a galera de estilo, quando fala em velocidade, ela está se referindo ao tempo que o obturador abre e fecha. Quando a galera de cinema fala em velocidade, a gente está falando do número de quadros por segundo. Entendeu? Uma é, digamos, velocidade de projeção, a outra é velocidade de obturação. Tá? Mas, enfim, eu estou explicando isso porque vocês podem pegar, às vezes, alguma câmera que só tenha a velocidade em graus, e aí você vai ter que ter a tabelinha para entender. Tá? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Se você tiver com uma câmera Still, se você mudar de 500 para 250, é a relação do dobro. Se você muda de 250 para 125, também são 2 stops em relação ao 500. Então, se você diminuiu 2 velocidades, você tem que aumentar. É tampa e buraco, gente, é a torneira. Eu fechei a minha torneira, vai cair menos água, eu vou ter mais tempo para o meu copo ficar cheio. O tamanho do copo é aquele. Eu tenho um copo de 200 ml. Se eu abro a torneira rápido, enorme, em 2 segundos meu copo ficou cheio. Se eu abrir a torneira pequenininha, cai uma gota agora, espera 5 minutos, cai outra gota agora, eu só vou encher o meu copo de noite. A quantidade de água no copo cheio é aquela. Então, tem uma série de combinações, entendeu, entre velocidade e diafragma que vão me dar a mesma luminância, mas com efeitos estéticos diferentes. Porque se eu abro o diafragma muito e uso um tempo de exposição rápido, o que vai acontecer? Eu vou ter um foco crítico. Tá? Se ao contrário, se eu fecho o meu diafragma e dou um tempo de exposição longo, eu vou ter muita profundidade de campo, mas eu vou ter a imagem borrada. Então, não é só a questão da luminância, é o efeito
óptico, para além da questão do mais ou menos luz. Então, gente, é basicamente isso a história da profundidade de campo, né? Que você tem um foco aceitável, tá? Você vai ter um range de foco para frente ou para trás. Em geral, inclusive, não é... Aliás, em geral, não é a mesma coisa. Você tem 1/3 para frente e 2/3 para trás, tá? Não é no meio do caminho. Mas você vai ter... Enfim, conforme você coloque um diafragma mais aberto ou fechado, um foco mais crítico ou um espaço maior. Tá? E aqui, exatamente aquela pergunta que você tinha feito. Entendeu? Então, por exemplo, em termos de exposição, eu estar trabalhando com 2.8 em 500 é a mesma coisa em termos de luminância do que eu ter uma imagem com 16 e 1/15 de segundo. Só que em 1/15 de segundo eu saí dali e cheguei ali. Você vai ver o fantasma da Bia atravessando o quadro. E no outro você só vai... Eu fiz assim, já fechou o diafragma, você registrou a minha intenção de ir ali. Tá? Só assim, não pira, entende? Porque o legal de saber essas coisas é justamente isso que a Bia estava falando, que é saber que essas escolhas que a gente faz meio na correria ali na câmera, elas têm uma implicação estética. E que se a gente souber minimamente como elas funcionam, a gente consegue fazer escolhas. Então, por exemplo, você está filmando na mão, uma manifestação, talvez a melhor escolha não seja ter um diafragma super aberto, porque você vai ter muita dificuldade de focar. A não ser que isso esteja dentro de um projeto em que é importante ter desfoque, porque, enfim, tem uma subjetividade de um personagem, alguma coisa, e aí você quer ter desfoque, e aí você escolhe abrir o diafragma e ter uma dificuldade de foco, porque isso tem uma narrativa implicada. Então, assim, o básico para saber é só o básico mesmo, para a gente poder escolher de acordo com a situação, o contexto ou a narrativa que a gente está tentando contar. Assim. Não precisa ficar pirando muito também, né? Eu acho. Não, e ao mesmo tempo é aquilo que a Júlia estava falando, é testar. Pega, volta para casa e vai lá, bota lá a velocidade de 15 na tua câmera, faz umas imagens com 15, depois bota lá a velocidade de 30, bota lá a velocidade de 1000, e você vai começando a entender o tipo de borrão que dá, entendeu? Então uma foto de esporte, até onde eu posso, que tem um cara correndo, até onde eu posso baixar essa velocidade para ainda ter o cara congelado, esse tipo de coisa. Acho que é brincar e explorar, entendeu? Enfim, repetição sobre o mesmo tema, objetivas. E aí, a primeira são as grandes classificações das objetivas, que a gente tem as objetivas fixas ou a gente tem as objetivas variáveis. São 4. Ah, tá, gente, tá, vou tentar dar uma bela acelerada aqui, rapidamente, enfim, as várias, questão da boca de cena, tá? Por dentro a objetiva zoom, ela é uma objetiva que ela tem uma espécie de um carrinho, entendeu? Então, esse elemento aqui, ele desloca para frente ou para trás, conforme ele desfoca, ele vai para trás, ele te dá um ângulo maior ou menor, tá? E, enfim, a questão da grande angular. A grande angular é aquela lente que tem o ângulo de visão maior do que o olho humano, tá? Essa foto, às vezes, não tem tanto arredondado nas bordas. Dependendo da qualidade da lente, você vai ter mais ou menos o arredondado nas bordas. Mas, por exemplo, se você for pegar aqui o tamanho da cara do cavalo e comparar com o tamanho do tronco de um homem, você vai ver que a cara do cavalo está desse tamanho e o tronco do homem está desse tamanho. Então, se você viu que um cavalo está com essa cara, desse tamanho, um tronco está com esse, você já viu que é uma grande angular. Por que o tronco do homem está menor? Porque o cara está lá atrás. Então, tudo que está em primeiro plano vai ficar
grande e tudo que está lá atrás parece que ficou menor ainda, entendeu? Quando você trabalha com grande angular, não é só essa questão dos desfoques, você distancia as pessoas, tá? É completamente diferente. Então, é uma mesma imagem que tem aqui, ó, vocês três, tá? Se eu fizer um quadro com vocês três, eu posso colar aqui com uma grande angular e os limites de quadro serem esses. O que vai acontecer? Você vai ficar grande em relação a elas e elas vão parecer mais distantes de vocês. Então, se eu quero dar essa sensação de que você está aqui, ela está lá atrás, eu vou colar e vou fazer isso com a grande angular. Ao contrário, tá? Se eu me afastar e botar uma tele, a tele chapa a perspectiva. Então, o mesmo limite de quadro, se eu me afasto e faço com a tele, eu colei vocês. Então, vocês estão, sei lá, 30 centímetros. Se eu faço com uma tele, parece que vocês estão a 2. Se eu faço com uma grande angular, parece que vocês estão a 2 metros. Então, essa questão da lente tem isso também da escolha. E é tudo isso de você ir testando, entendeu? É brincar mesmo de, num mesmo quadro, você aproximar e tira uma foto de perto, vai para longe, bota a tele e começa a observar outros elementos que só a questão do borrão. E às vezes a gente começa a fotografar muito com lente zoom e fica meio preguiçosa, né? Chega mais perto, chega mais longe. E isso também é uma escolha potencialmente narrativa, que é legal de brincar. Então, um dia você resolve, você está lá com sua lente zoom, você só vai usar em 35. E aí isso tem um efeito, isso vai gerar você vai querer fazer uma foto mais próxima de alguém, você vai ter um tipo de sensação. Esse mesmo quadro, longe, telado, vai ter outra sensação. E é uma coisa legal de ir brincando, para não ficar essa coisa automática de abrir e fechar zoom sem pensar no que mais isso pode significar. Enfim, alguns exemplos de grande angular, a tele, tá? Então ela tem essa característica da baixa luminosidade e da compressão da imagem, entendeu? Parece que está tudo chapado, e a pouca profundidade de campo. Diferentes, enfim, o mesmo cenário com diferentes lentes. Ok. Gente, vou pular. Bom, umas coisinhas, só uma palhinha muito rápida, porque quem aqui conhece picking? Quase ninguém conhece, né? Enfim, picking é uma função de câmera de vídeo, das câmeras de vídeo, que ele cria uma linha de contorno, é um auxiliar de foco, então ele cria uma linha de contorno onde está em foco, entendeu? Normalmente a galera que trabalha com DSLR só não conhece, tá? Então eu queria mostrar algumas funções de câmeras de vídeo, mas que você pode jogar para a sua câmera DSLR. Vocês já ouviram falar, por exemplo, no Magic Lantern? Alguém já ouviu falar nisso? É um firmware, né, que você coloca no cartão, e aí você vai adquirir na câmera de vídeo funções, aliás, na câmera DSLR, funções da câmera de vídeo. Todo mundo sabe o que é uma câmera DSLR? Tá. E as mirrorless, vocês vão falar alguma coisinha dela? A 7S e tal. Na verdade, a gente ia falar mais naquela hora que a gente for ver os menus da câmera. Na verdade, eu estou demorando um pouco nisso e a gente vai ver. Porque, cara, tem uma reserva de mercado muito grande, entendeu? Se o fabricante chega e põe na câmera de fotografia tudo que você precisa para a câmera de vídeo, nunca mais ele vai vender a câmera de vídeo. Então, ele fica deixando a casca de banana para fazer você trocar de câmera, fazer uns negócios desses. Então, sabe, tem umas coisas que o cara... não vai botar uma saída HDMI para o cara ter que comprar outra. Não vai botar... Então, são coisas baratas que ele podia fazer se ele quisesse, e ele não faz só por reserva de mercado, entendeu? Então, ele vai ter a 5D, mas, olha, ele também vai vender a C, não sei das quantas, a galera que tem grana para lá.
Mas, enfim, existe essa... E, por exemplo, é uma coisa muito legal, principalmente para a galera que está em pauleira fazendo imagem de manifestação, etc. Existe um outro recurso chamado zebra. Alguém aqui já ouviu falar em zebra? Tá? A zebra é um outro recurso que ele vai botar umas linhas, né, paralelas em área que tem muita luminância. Então, é um instrumento análogo ao fotômetro, que ele vai te mostrar onde a luz está estourando, onde a luz não está estourando. Enfim, que isso vai estar vendo nos menus a hora que a gente for para lá. Bom, a outra coisa, acho que só para fechar, seria a temperatura de cor, tá? Que é aquilo que eu estava falando no início, daquele olho, né, que para a gente é tudo white balance, a gente bate o olho ali, né? Então, assim, se eu ficar, eu olho para lá, hoje com esse tempo chuvoso, essa luz é uma luz muito mais azulada do que num dia de sol. Só que eu olho para lá, eu não vou ver azul. O meu olho se acostuma, entendeu? Ou então aquela coisa de lâmpada velha de rua, aquelas iluminações, não das mais novas, que para você ver que a lâmpada é amarelada, você tem que ficar olhando muito para uma luz branca e, de repente, olha para lá, você vai ver amarela, já o teu olho se acostuma. Mas, enfim, essa questão da radiação, e em cima da radiação, a gente vai ter leituras diferentes da cor da luz. Então, é o processo de bater o branco. O processo de bater o branco é simplesmente você dar uma indicação para a câmera de onde está o branco. O que ela vai considerar a luz branca. Entendeu? Tem, digamos assim, uma timeline, que vai do vermelho para o azul e vai ter uma série de gradações de cor. Entendeu? Se você disser que o branco está aqui, tudo que está para um lado vai virar amarelo, tudo que está para lá vai virar azul. Então, é simplesmente essa coisa. Quer dizer, eu estou falando simplesmente numa explicação muito simplista, porque bater o branco, na verdade, é uma das ciências muito complicada. É muito fácil quando a gente tem uma única fonte de luz. Tá? Mas, por exemplo, aqui mesmo nessa sala, a gente tem uma luz do sol, que está entrando aqui, que é uma cor azulada. A gente tem refletor de tungstênio, que é uma luz mais amarelada. Eventualmente, pode ter um refletor de luz fluorescente, que vai ser uma luz mais esverdeada. E quando você bate o branco, na verdade, você está dizendo para a câmera, essa luz verde, bota ela vermelha, aliás, bota ela branca. Entendeu? Só que quando você tem diversas fontes, você não consegue, às vezes, você vai ter que, como é que se diz, equilibrar as cores das luzes antes de bater o branco, se você tem essa possibilidade. Tá? Então, eu poderia bater o branco para a luz interna e botar uma gelatina na janela para a luz que está vindo azul não chegar tão azul aqui dentro. E aí eu bati o branco depois. Ou, quando não tem essa possibilidade, aí vai ser uma questão de escolha. Eu vou olhar essa sala, aí vou pensar, todo mundo que está sentado, tem pouca gente sentada ali perto da janela e tem muita gente sentada aqui. Então eu vou bater o branco nessa luz aqui e esqueço quem está lá, porque está fora do meu recurso, do recurso da minha produção. Então, acho que o complicado é esse, mas o branco é basicamente isso. Você ter essa noção de que entender um pouco das temperaturas, isso aí é tabelinha, entendeu? Das temperaturas, e saber que determinadas lâmpadas têm radiações que o teu olho não enxerga, mas que os suportes fotográficos vão imprimir de maneira diferente. E aí você vai lidar com filtros para... A maioria das câmeras tem a opção de você setar a temperatura por Kelvin, né? Acho que nem todo mundo usa, assim. Mas é interessante por isso, entendeu? Porque você tem dois parâmetros rígidos, que são 5.500 dia, 3.200 lâmpada tungstênio amarelada. E aí você vai lá, está um dia mais nublado, tá olhando, está meio azuladinho. Aí você vai olhando mesmo a imagem ali e vai
aumentando o número do Kelvin, e aí, aqui tá bom. Dá para você fazer meio no olho, assim. Aqui a maioria das pessoas deixou no automático ou, tipo, nos desenhos de daylight, não sei o quê. Então, uma coisa legal é começar a usar a temperatura de cor em Kelvin mesmo na câmera, porque você consegue ter mais controle, assim, sobre isso. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aqui, em cima da hora. Eu acho que a gente agora já podia meio que ir para lá e fazer aqueles grupos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Se eu regular duas câmeras diferentes em 5.500, eu consigo a mesma diferença, eu digo, não de muita diferença na qualidade de captação, mas assim, de marcas diferentes, por exemplo. Tem a resposta na teoria e tem a resposta na prática. Na teoria, sim. Na prática, não. Na prática, até se você pegar duas câmeras do mesmo fabricante, vai ter uma diferençazinha. Mas aí, justamente, você pode ir igualando ela com outra. Mais alguma? Oi? Ok. Não, mas aí, quando a gente... Me diz uma coisa, quem trouxe câmera? Oh, que legal! Maravilha! Então, vamos fazer isso? Vamos chegando agora lá para fora, porque a gente vai pegar as câmeras. De repente, era legal vocês fazerem grupos e estarem com grupos de quem tem mais ou menos aquela mesma... Para a linguagem de vídeo, o ganho seria o análogo do ISO. A gente não usa a escala de ISO, porque assim, nas câmeras de vídeo, você tem o sensor, que a gente chama de sensor nativo, ou seja, o sensor foi feito para um determinado ISO, e aí os outros ISOs são ISOs, você dá ganho em cima daquele. Então, é a mesma coisa, só que está o nome ganho, que nem você chamar metros ou centímetros, é tudo a mesma escala. Tá? Então, aqui eu habilito, eu tenho 3 gradações aqui de alto, médio e baixo, porém, dentro do menu, dentro do menu, eu vou dizer qual o valor que eu quero no ganho alto, qual o valor que eu quero no ganho médio, qual o valor que eu quero no ganho baixo. Então, por exemplo, eu vou começar a gravar, já são 4 da tarde, daqui a pouco vai cair a luz. Eu posso já deixar malandramente o meu ISO mais baixinho, mas já preparo um ISO para as 6 da tarde e preparo um outro ISO para as 7 da noite, por assim dizer. E aí eu só vou ter que mexer aqui do alto para o médio ou para o baixo. Tá? Mas então, eu posso chegar aqui no 18 dB, eu estou diminuindo ele para 0, para mais, então é uma questão de configurar o quanto do ganho. Essas outras aqui, toda vez que tiver um A, é um automático. Então, se você for trabalhar no ganho automático, você pode dizer, olha, não vai acima de tanto e não vai abaixo de tanto. Então, você delimita um espaço para esse automático ser um automático meio domadinho, né? Ele não faz qualquer porra. Ele faz só até aqui, ele fica nesse meio do caminho aqui. Aqui, olha, é o white balance, tá? Então, do lado de fora, eu tenho aqui um A e um B. O A e o B é porque são 2 memórias de branco, ou seja, eu posso bater um branco no B e eu posso bater um outro branco no A, digamos. Eu tenho uma interna e uma externa, então eu vou lá na externa, bato um branco na externa, o meu branco da externa está no B. Boto um branco aqui, então já tenho as 2 memórias de branco, conforme eu vá para lá ou para cá, eu só mudo essa chavinha e não vou ter que ficar batendo a toda hora. Claro que se mudar muito essa luz, né, eu vou fazer, mas... E tem aqui, quando a gente bota no manual, eu vou ter que estar no preset,
Tá vendo? E aqui é aquela história que eu vou botando, ó, conforme eu vou chegando para as temperaturas altas ou para as temperaturas baixas, eu vou alterando aqui, ó. Tá vendo? Seria o análogo do bater o branco que a gente estava falando lá. Então, ao invés de eu mostrar um negócio branco, tira a foto, usa aquilo como referência, eu posso vir aqui, tá aí fazendo no olho. Isso, às vezes, para essa coisa de você jogar para duas câmeras, né? Porque o fabricante diz que é igual, mas dá muita diferença. Dá muita diferença. A mesma Tem uma relação de câmera. lente também, né? É, você pode estar com um diafragma diferente, lente também, você vai ter tons diferentes de cor, né? Mas aí em cima de luminância, né? Porque quanto mais luminância, você perde saturação, entendeu? Mas se você tiver com as duas câmeras no mesmo diafragma, etc., pelo white balance você pode, entendeu? Uma está enxergando mais verde, outra está enxergando mais azul. Porque é outra coisa, não é luminância, é a temperatura de cor da lâmpada. É a radiação, é o comprimento de onda da fonte luminosa. Que ela vai estar na... Enfim, aquela coisa da escala do arco-íris, né? A gente setou as duas idênticas, assim, na mesma distância, só que uma estava do lado direito e uma do esquerdo. Não, antigamente, às vezes até assim, a gente chegava, pegava assim uma câmera, botava nesse tripé, com uma, assim, fazia uma luz, tirava a outra câmera, botava no mesmo tripé, não mudava nada, batia o branco, vai dar diferente, tá? Enfim, esse aqui é o contrário do bater o branco. Isso aqui chama-se o bater o preto. Tá? Então, da mesma maneira que a gente cria uma referência para a luz branca, nas câmeras de vídeo você tem uma referência para o preto. Só que, no caso do preto, você não precisa mostrar algo preto. A câmera fecha o diafragma e abre, e ela bate o preto sozinha, sem você ter que mostrar algo. Ok? Então, se eu acionar aqui o Black Balance, ó, é aqui um yes, ela vai fechar o diafragma, tá vendo? Tá calculando, quando ela abrir ali, ela já... ela não ajustou, eu devo estar com alguma configuração aqui errada de luminância. É branco ou preto? Ou não tem essa? Não, o ideal é você dar os dois parâmetros para ela, fazer os dois. entendeu? Porque ela não sabe que luz é essa. Entendeu? Isso vai dar um certo equilíbrio nessa diferenciação, se bater branco? Não. Aí a questão do equilíbrio é mais complicada. Olha aqui, tá vendo? Uma lâmpada amarelada. Só que quando eu estou olhando vocês aqui, eu não estou vendo ninguém amarelo. Tá? A luz de lá está mais azulada, só que a gente vai olhar para lá e vai enxergar branco. O olho da gente, entendeu? Não enxerga essas radiações que nem o cachorro escuta sons que a gente não escuta. A gente sabe que no Réveillon o cachorro sofre, vai escutar aquele bando de bombinha, e a gente não escuta. Então, a luz é a mesma coisa. Os suportes fotográficos registram diferente de como a gente vê. Então, a gente tem que compreender como a gente vê, mas tem que entender como a câmera enxerga. Entendeu? E o branco é isso. Aqui a gente tem uma coisa mista. Se vocês repararem, quando a gente fez isso aqui, a gente até tampou todas as janelas. Para quê? Para eu ter a luz dos refletores sem a influência da luz externa. Entendeu? Porque se eu bater o branco para essa luz daqui, a minha janela vai ficar azulada. Entendeu? E aí meio que não tem o que eu faço. O que eu posso fazer, eu posso botar uma gelatina aqui para tirar o excesso de amarelo e bater o branco para lá. Ou então posso encher de gelatina ali para tirar o excesso de azul e boto o branco para cá. Ou eu vou ter que olhar o quadro e dizer, acho que neste meu quadro, esta área aqui está maior do que ali, então eu vou sacrificar lá e bater o branco para cá. Tá? Agora, isso é uma questão de escala. Por exemplo, a luz do fogo. A luz do fogo é uma luz avermelhada. Agora, se você tem uma fogueira em quadro e bater o branco pela luz da fogueira, a luz do fogo não vai ficar vermelha. Então, você tem que bater o branco para uma luz de tungstênio, que aí entendeu? Porque quando você bate o branco,
Todas as temperaturas abaixo daquela vão para o vermelho, para o amarelo e vermelho, e todas as temperaturas acima dela estão lá. Então, por exemplo, uma lâmpada de tungstênio, ela é esverdeada, ela está mais ou menos no 4.500, tá? E se eu bato branco para a luz de tungstênio, que é 3.200, a minha luz fluorescente vai estar azulada em relação a essa. A luz do sol está no 5.600. Se eu bater o branco para 5.600, a minha mesma luz tungstênio vai estar amarelada. Entendeu? Porque ela vai trazer qual é o meio do caminho? O meio do caminho é aqui, então aqui é branco. Para lá é azul, para cá é amarelo. Então, o complicado, às vezes, é isso, quando você tem mais fontes diferentes de radiação, que ou você primeiro equivale elas todas, e depois você bate o branco, então você vai dizer, bom, aonde eu vou sacrificar? Quando ela falou que deu a diferença, você fala na temperatura, aí eu vou regular no Kelvin manual, é isso? Sim, você pode. Às vezes você regulando no Kelvin manualmente, você tem uma fidelidade de cor maior, porque você vai estar lidando com o sensor que vê um pouquinho mais verde ou o sensor que vê um pouquinho mais vermelho. Porque no caso dela, foram duas câmeras, os mesmos fabricantes, tudo igual, os presets dela. Então, a minha alternativa seria isso. No olho, né? No olho. No olho. Tá? Enfim. Gente. Steadshot. Steadshot é uma espécie de um... Como é que se diz? Ai, gente, está faltando a palavra. É um estabilizador, aquela coisa para não ficar quicando. Então, é um estabilizador que, para você fazer câmera na mão, você liga esse estabilizador, ela dá uma flutuaçãozinha. Entendeu? Aqui já é as histórias... no tripé você deixa desligado. Aqui, aí já é a história de você definir o formato. Então, eu quero gravar 24 quadros, ou eu quero gravar a 30 quadros, enfim, os formatos que a câmera tem e que eu escolho. Como que escolhe isso? Em função do quê? O que eu penso para escolher isso? Uma série de fatores. Às vezes não, às vezes sim, às vezes não, depende muito da produção, porque assim, a velocidade de TV é diferente da velocidade de cinema. A transmissão de TV é na faixa dos 30 quadros por segundo. Então, às vezes, se você vai fazer um filme para a TV, que você sabe que não vai passar no cinema, você já pode fazer naquela velocidade que não vai ter que converter depois. Mas tem Por como exemplo. converter. Oi? Internet, tipo o YouTube, ele tem um frame rate de projeção? De vídeo. De vídeo. É a transmissão de TV. Ah, é a mesma coisa. Mas acho que o YouTube aceita 60 também. Se você finalizar em 60, você tem essa alternativa nele. Mas o 60 é o dobro de 30. É, Você mas- está na mesma... É o mesmo Mas ele te raciocínio. dá menos tempo de quadro na sua visão, Sim, né? sim, Porque sim. 24 você tem mais tempo de Sim, processamento na visão sim, do sim, que sim. o 60. Sim. Também você tem uma influência nisso. É que é a diferença do interlineado para o progressivo. O vídeo vai por linhas separadas Sim. e o cinema é progressivo, é o frame inteiro em cada frame. Então vai tipo linhas pares e linhas ímpares. Aqui é o frame rate. Então, aqui, olha, seria onde eu posso colocar aqui, ó. No caso dessa câmera, ó, 1 quadro por segundo, 2 quadros por segundo. Ó, posso botar aqui 8 quadros por segundo. Então, se eu botei aqui 8 quadros por segundo e for ver, ó, a diferença, a minha mão mexendo, ó, tá vendo o borrão da... Entendeu? Enfim. Se botar uma pessoa pulando aqui, etc., vocês vão entender mais essa relação daqui. Tá? Não, aqui é para acionar um color bar, para
Isso às vezes é interessante também. Antes de você gravar, você grava um color bar, tá? No rolo. Então isso serve uma referência para o colorista. Entendeu? Na hora que ele chegar num monitor, o vermelho tem que estar nesse tom, o amarelo, porque essa coisa de correção de cor também, a primeira coisa, você tem um monitor calibrado. Se você não tem um monitor calibrado, você pode estar piorando muito mais. E você tendo um color bar, isso te ajuda a dar essa referência para o tratamento. Tá? Aqui. Oi? Aí ele fica ligado? Não, enquanto está ali, você acionou, se eu der o REC, ele vai gravar. Eu posso contar 15 segundos de color bar, desligo, aí eu começo a gravar. Entendeu? Você pode fazer esse tipo de coisa. Ou às vezes até a gente faz também o que a gente chama de claquete de rolo. Se não tiver claquete, você pode até pegar um caderninho e escrever aqui, rolo 1, rolo 2 no segundo cartão e assim por diante, para você pega o primeiro, para depois não ficar sabendo que cartão é esse, qual o outro, enfim, já são procedimentos mais de equipes mais técnicas, entendeu? Quando vai lidar com muito rolo, às vezes você está fazendo um filme, sei lá, que você mesmo vai editar, etc., a sua relação é completamente diferente, você está fazendo um filme com uma outra pessoa que não estava presente no set, que não conhece o roteiro, não sei o que, ele vai estar com boletins, etc., para entender questões de continuidade e outras coisas. E isso é preocupação do pessoal de fotografia, essa parte de marcação. Sim, total. E assim, essa coisa também que vocês me perguntaram, às vezes vem do produtor. Às vezes é o produtor que vai dizer que esse filme vai ser de determinada maneira, porque ele já vendeu para não sei que canal que tem aquela especificação e é aquilo. Tá. Vamos ver. Então, aqui em REC 7, você vai dar as... Vídeo out seria para eu exportar a fita. Às vezes eu estou querendo, enfim, usar a câmera como um deck para passar, entendeu? Aqui são as configurações de microfone. Tá? No caso dessa câmera, ela tem 2 entradas diferentes de microfone. E aí eu posso... Que câmera é essa? FS100 da Sony. Então eu tenho 2 entradas de microfone separadas. Entendeu? Essa, por exemplo, é uma das pegadinhas da DSLR. A grande pegadinha da DSLR, os caras nunca se preocuparam em botar um microfone direito, decente, para você se render às câmeras de vídeo. Então, o microfone da DSLR é automático. A grosso modo, digamos assim, você fez um zoom. Aí a câmera entendeu, cheguei perto, vou baixar o microfone para não estourar. Sério. Que inteligente, né? Sim, mas isso é exatamente para te obrigar a comprar um gravador, gravar no gravador à parte, não sei o quê. Então, as câmeras DSLR, elas, entendeu? O fabricante não tem o mínimo interesse em botar um som direto nela, porque senão ele não vende a câmera de vídeo. Até coisa do tempo de filmagem, né? Ela desarma. Também. Ela não foi preparada para... A câmera DSLR... Qual a previsão, só para avisar a Cinemateca? Tem os tempos limites, se passa acho de 30, ela já fala assim. Cara, tinha que ter pelo menos meia hora para fazer isso aqui. Então, mais uma hora, né? Tá. Enfim. Aqui, gente, são as configurações, não da câmera, mas as configurações do visor, tá? Então, enfim, isso aqui são aqueles botões coringas que nem tem celular. Eu quero habilitar tal coisa no... Você salva alguma coisa nele. Ele tem um de fábrica, mas que eu posso. Então, por exemplo, aqui a zebra. Eu posso acionar a zebra no menu, eu posso acionar a zebra no botão 1. Entendeu? Então, peraí, deixa eu sair aqui do menu. Deixa eu botar aqui a zebra. Ó, a zebra é isso aqui, tá vendo? É essa...
Conforme eu vou abrindo o diafragma, você vai tendo essas listras. Essas listras vão estar pontuando as áreas de highlight. Tá? Aí você vai ter uma outra escala, que é o Wire. É uma escala que tem no 70. O 70 Aire seria é tudo em cima de parâmetros gringos, né? Então é a pele humana caucasiana, entendeu? E 90 já é onde dá ruído para broadcasting. Então é uma coisa que cada um vai usar o próprio. Tem câmeras, inclusive, que tem uma zebra na horizontal e uma zebra na vertical. Você pode botar uma zebra 90 e uma zebra 70. Quando eu boto zebra 70, eu estou vendo na pele aonde vai ficar estourado. Quando eu boto zebra 90, eu sei aonde vai dar ruído para broadcasting, entendeu? Então são guias, mais ou menos, para eu estar entendendo essa relação de luz e estar podendo fechar um pouco. Não quer dizer que eu tenha que eliminar a zebra por completo, tá? Enfim, já é uma coisa mais de luz, tá? Mas, por exemplo, olha para ela aqui. Ela está recebendo uma luz que vem daqui, tá? Então, naturalmente, o cabelo dela tem um brilhinho desse lado de cá. Esse brilhinho é porque ela tem uma luz de contra. Se eu eliminar completamente a zebra, então, assim, quando eu iluminar você, é natural que esteja zebrado aqui. Isso não significa que o seu rosto está subexposto. Se eu entrar numa de eliminar totalmente a zebra, eu vou estar expondo para o teu cabelo, o teu rosto vai sumir. Entendeu? Porque tem muita gente que pega aquela coisa de zebra, não pode ter zebra. Não, não é isso. Mas é você entender o que aquilo está te mostrando. Tá? Então, é um auxílio também para esse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, é o picking. O picking é isso. Tá vendo? Ó, eu tenho meu foco aqui. Não, eu posso, inclusive, dependendo da câmera, eu posso trocar a cor do picking. Entendeu? Eu não sei o que é isso. Então, o picking é esse auxílio de foco. Tá vendo? De foco. Conforme eu mexa, ó, eu estou com foco aqui nele e não estou com foco lá. Eu posso botar o foco todo lá para trás e não tenho foco aqui em primeiro plano. Tá vendo? Eu estou com foco aqui na minha mão e lá atrás está desfocado. Então, é uma coisa que pode te auxiliar muito para a questão do foco, entendeu? E que você instala o Magic Lantern na tua câmera e você vai ter a função picking e o fabricante não bota isso na tua câmera para você querer comprar a câmera de vídeo. Que nem ele não bota uma entrada decente de som para te obrigar a câmera de vídeo. E essa coisa do picking, dependendo da câmera, você seleciona cores também. Do tipo, eu estou filmando um balé que a bailarina está com roupa amarela. Pô, se eu tiver um picking amarelo, eu não vou enxergar. Então, eu jogo o picking para vermelho para conseguir sobressair no amarelo. Enfim, no caso dessa, ela permite o picking em branco, em vermelho. Aí tem câmeras que só permite o picking numa cor. Tá? Mas bota aqui para vocês entenderem. Tá vendo? Ó, ele vai marcando o que estaria em foco. Ok? Vamos lá. Enfim, aqui seria o histograma, que nem deu tempo de eu falar, enfim. Mas são recursos, né, de exposição, que não de um fotômetro. Tá? Enfim. Aqui também tem um negócio interessante. Que é isso aqui, olha, Tesseran. Tesseran é time code. Eu tenho duas maneiras de time code nessa câmera, tá? Eu tenho o Rec Run e eu tenho o Free Run. O Rec Run significa que o meu time code só vai rodar enquanto eu estiver gravando. Parei de gravar, meu time code para de gravar. Voltei a gravar, meu time code continua a gravar. Agora, eu posso botar o meu time code no Free Run. Digamos que eu esteja com 5 câmeras. Aí eu vou fazer um show. No início do show, eu
dei o sync nas câmeras, aí acabou a bateria dessa, eu vou trocar. Perdi o sync das câmeras todas. Entendeu? Então, a história do free run é exatamente para quando você tem mais de uma câmera ao mesmo tempo. Então, ao invés de você ter você bota o timecode numa câmera, entra com cabo, passa por cabo a informação do timecode para as outras, e aí você deixa o timecode rodando com a câmera gravando, ou não, você faz o sync de todas as câmeras uma vez, aí você pode desligar, trocar bateria, fazer o que quiser, quando voltar elas vão ter em sync. Entendeu? Te facilita nessa coisa, mas é uma situação muito específica de você estar gravando com mais de uma câmera. Tá? Deu para entender? Essa é a FS100. É Sony. Essa é FS100. FS? É. NEX-FS100, desculpa. Tá. Enfim, aqui é o timecode. Oi? O sensor dela é o quê? É Super 35. Super 35? Tá. E o que ela faz? O que ela filma de preset? De preset não, de codec? De codec ela é 8-bit, entendeu? Ela não, mas ela grava, você pode gravar, depende de você estar gravando no cartão ou de você estar gravando numa memória, porque ela pode fazer 2K. Entendi, mas eu faço ProRes nela, por exemplo? ProRes 422? Não chega a fazer o... Entendi. 422 não, é o 1080. É tudo Move. Então. É tudo 1080. Tá? Enfim. Então aqui é a história dar o preset do timecode, enfim, se ele tivesse rodado quando eu joguei aqui, ele terminaria, enfim. Quando eu chego aqui, aí já são informações do meu visor. Assim, o que eu quero botar de informação aqui? Eu quero botar a informação da íris, eu quero botar a informação, eu posso encher isso aqui de informação e está me atrapalhando, eu posso tirar tudo. Eu tenho, por exemplo, até uma questão de lampadinha. Eu tenho uma lampadinha na frente, uma lampadinha atrás. Então, se eu deixo a lâmpada da frente acesa, o meu entrevistado está vendo a hora que eu começo a gravar e a hora que eu termino de gravar. Então, nunca eu vou fazer aquele plano sem o cara saber que eu estou gravando. Então, tem gente que às vezes desliga essa lâmpada e deixa só a de trás, para você não dar mole de esquecer a câmera, não sei o quê, mas... Enfim, aí são configurações assim. Eu estou fazendo isso meio rápido, porque, enfim, acho que a gente planejou um pouquinho mal esse tempo. E o que a gente queria muito fazer é esse teste de ruído, entendeu? E com as câmeras de vocês. Enfim, depois, nos outros dias, a gente pode parar com calma e ver essa coisa do menu da câmera, a câmera vai estar por aqui, a gente para e conversa com... Mas é só hoje, né? Não, é porque vão ter outras oficinas num outro dia, mas aí se parar com a gente aqui, a gente pega num corredor e dá essa história. O que eu queria muito aqui é essa história da gente fazer o teste de ruído. Tá? Ela está ali ainda. O teste de ruído é o seguinte, a gente preparou uma luz por frequência de 2 peles, vai expor para a cartela e aí a gente vai fazer um rateio